Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 27 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos a informação agora que aquele ataque que aconteceu alguns dias atrás aqui no sul de Odessa, visando um ferry boat que fazia a travessia entre a Romênia e a Ucrânia, né? Vocês lembram? Vários caminhões foram atingidos e coisa e tal, muito caminhão pegou fogo, e agora a gente ficou sabendo que tinha 2 ônibus junto com os caminhões ali, um ônibus de crianças que estava fazendo a travessia ali da região. Felizmente apenas o motorista ficou ferido, as crianças não tiveram nada, mas olha só que susto, né? Que absurdo esses ataques a civis aqui na Ucrânia, né? Tivemos ontem também mais ataques aqui na Crimeia, também em Moscou. Houve alguns ataques aqui em Moscou, algumas coisas pegando fogo, né? Alguns dizem que são ataques, outros dizem que não, a gente vai entender isso aí direitinho. E também tivemos alguns avanços aqui na região de Verbov e em Klishivka, aqui ao sul de Bakhmut. Ontem surgiram mais outras entrevistas do comandante do Mar Negro, que teria supostamente sido morto aqui em Sevastopol, no ataque do quartel-general de Sevastopol, mas curiosamente nenhuma das entrevistas ele fala sobre o acidente. Ou seja, podem ser entrevistas antigas, né? Ninguém sabe, pode ser que ele tenha morrido mesmo e os russos estejam atrasando a divulgação do fato, pode ser que ele esteja no hospital, ele não tenha morrido, tenha ficado apenas ferido, e daí os russos estão querendo ganhar tempo para, né, ele se recuperar e poder fazer uma entrevista propriamente dita. A coisa que está ficando estranho, porque é um cara que, ele é um cara importante no exército russo, mas ele não aparecia tanto na mídia, né? E agora, de repente, tem várias entrevistas dele, várias coisas dele, em que ele não menciona nada sobre o ataque ali, né? Ou seja, podem perfeitamente ser entrevistas de antes do acontecido. Enfim, eu continuo com o pé atrás nessa história. Vamos assumir que o cara não morreu, mas tem alguma coisa estranha por aí. A gente tem a informação também de que o RDK, que é aquele corpo de voluntários russos, né, aquele grupo de russos que é contra o governo do Putin, está planejando uma grande expansão nas ações deles. Vamos entender isso daí. E também foi aprovado um pacote de apoio para a Ucrânia no Senado americano até dia 17 de novembro, no valor de 6 bilhões de dólares, né? Uma ajuda substancial que acabou de ser aprovada lá nos Estados Unidos. Como eu falei, esse negócio, essa coisa que tentaram passar de que os Estados Unidos estão abandonando a Ucrânia e coisa e tal, isso é, como esperado, papo de Rousseff. Essas notícias, vamos falar sobre essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas pelo pessoal lá no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá no Twitter. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, deixa eu lembrar vocês, dia 29 agora, depois de amanhã, eu viajo para El Salvador, né? Então é possível que tenha alguns vídeos, fica uma semana lá, tá? Sai no dia 29 e volto no dia 8 de outubro. Então é possível que alguns vídeos tenham algum atraso, né? Sabe como é que é? Eu vou tentar manter os vídeos normais aqui, mas se tiver algum vídeo um pouco mais curto ou algum atraso, vocês já sabem que é por conta da viagem, tá tudo certinho, dia 8 eu tô de volta aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, então falando aqui sobre a situação dos ônibus de criança, olha só, ali no Ferry Crossing, né, de Orlivka, vocês lembram, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, aqui nessa região entre a Ucrânia e a Romênia, e foi um ataque que teve resultado, né, os russos conseguiram atingir aqui um monte de caminhões com grãos, que estavam fazendo transporte de grãos e coisa e tal, nesse ferry boat aqui na região, e agora a gente ficou sabendo que tinha um ônibus de criança também no meio da fila lá para passar pelo ferry boat, né? E felizmente não teve nenhuma criança morta ou ferida. O motorista do ônibus ficou ferido, mas as crianças não tiveram nada. Realmente um absurdo isso, né? Esses ataques à infraestrutura civil, coisa só na cabeça de russo mesmo, crime de guerra, absurdo esse tipo de coisa, né? Bom, ontem teve essa imagem aqui, que é uma imagem muito impressionante ali de Moscou, e muita gente se questionou, porque isso aqui é muito grande, gente, pela distância que está esse negócio, né, foi uma nuvem de fumaça muito grande, um incêndio muito grande. E algumas pessoas disseram que teve uma explosão antes disso daqui, né? Então, algumas pessoas estavam cogitando que teria sido a base militar de Halovsky, né?
que é ali nos arredores de Moscou, é aquela base militar em que fica o avião do Doomsday do Putin, né, em caso de ataque nuclear, né, seria o avião que o Putin pegaria para ficar no ar comandando a Rússia. Enfim, é um aeroporto importante, uma base militar importante, e já tinha sido alvo de sabotagem ucraniana. A gente falou sobre isso alguns dias atrás. Eles destruíram 3 aeronaves, 2 aviões e um helicóptero, né, nessa base aí, através de colocação de explosivos debaixo dos aviões, né? Então, muita gente imaginou que fosse isso, mas tem outras pessoas dizendo que foi na estação de trem de Sololovskaya, uma grande região ali, e teria havido explosão também nessa coisa de trem. Tem outras pessoas... A versão russa final é que pegou fogo numa casa de particular. Não teve nada. Uma casa de uma pessoa pegou fogo. Eu acho pouco crível isso, porque olha o tamanho dessa fumaça aqui, olha a quantidade de fumaça que está gerando nisso daqui, né? Enfim, e ainda tem a outra versão ainda, é que seria uma... Não, eu nem trouxe aqui, ó, é que seria a Unidade Militar 11300, que é um centro de treinamento de tropas de atuação nas ferrovias. Então é do batalhão ferroviário deles lá, o centro de treinamento do batalhão ferroviário teria pegado fogo e coisa e tal. Eu acho que a versão oficial russa, de que foi uma casa que pegou fogo, eu acho pouco provável. Isso aqui é grande demais para isso, né? Dito isso, pode ser qualquer outra dessas opções. Pode ser o batalhão ferroviário, pode ser a estação ferroviária, pode ser a base aérea lá, a gente não sabe o que houve. E lógico, pode ter sido acidente, pode ter sido só pegou fogo, a coisa lá, né? Não dá para saber. Hoje cedo tem uma outra coluna de fumaça em Moscou de novo, também a gente não sabe o que é. Mas está aqui mais uma coluna de fumaça aqui em Moscou subindo hoje pela manhã. Não dá para saber exatamente o que está pegando fogo ali, né? Tem essa outra coluna de fumaça aqui, mas isso daqui não é em Moscou. Isso daqui é na cidade de Bashkir e Chimbai. É perto do Cazaquistão, lá para o leste, isso daqui, né? E embora isso aqui seja um acidente, claramente foi um acidente, é uma fábrica especializada em catalisadores e é uma fábrica muito importante na Rússia. É a maior fábrica desse tipo lá na Rússia, então isso aqui pode prejudicar os russos aí. Tá vendo? Um grande incêndio lá, né? Agora, se essas outras coisas todas foram possíveis ataques ou acidentes e coisa e tal, agora vem a parte que foi ataque mesmo, né? Isso daqui foi em Saratov. Saratov é uma base aérea russa que tem aqui... Aqui, ó, Saratov, essa cidade aqui, é a base aérea de Engels 2, e houve um drone que tentou chegar lá. O drone aqui acabou caindo antes, acabou sendo abatido pelas forças russas. Aqui está a mensagem que está circulando no Telegram russo, né? Foi um drone encontrado na região de Saratov, ele estava visando a base aérea, mas acabou sendo derrubado, caiu ali, abriu uma grande cratera ali na região, né? Então tem aqui a imagem do drone caído ali em Saratov. Agora teve aqui também em Briansk, né? Briansk, dá para ver aqui claramente o drone ucraniano, é aquele Beaver, né? Aquele drone que é inspirado no drone iraniano 136, né? Shahed 136. Briansk é aqui em cima, nessa região aqui. Сижу, жду электричку, полетел нахуй. O barulhinho dele, né? E aqui é onde ele atingiu, ela atingiu em algum lugar ali em Briansk, alguma coisa pegou fogo ali, né? Aqui a imagem de Briansk, né? Uma grande coluna de fumaça aqui, certamente atingiu alguma coisa. O que exatamente que está pegando fogo ali, não dá para saber, a gente não tem informação, mas esse drone atingiu alguma coisa por lá. Os russos também fizeram um ataque muito sério. A gente falou sobre esse ataque ontem, tá? Mas a gente tem mais informações sobre ele aqui. Um ataque na região de Berislav, ali em Kherson, né? Dá para ver aqui, ó, muita coisa destruída, mas praticamente assim, só vê casa, né? Casa de civil. Mais uma vez, ataque à infraestrutura civil aqui na região de Kherson. Berislav, a gente falou sobre isso ontem aqui, ó. É essa cidade aqui perto de Nova Kakhovka. E dá para ver aqui vários bombardeios aqui, né, nessa região, e é isso que é a parte interessante dessa coisa, né? Aqui o Andriy Perpetua fala que foi uma série de ataques aéreos, ou seja, são ataques que os russos usaram avião, bombas lançadas de avião,
É lógico que eles não conseguem entrar com o avião dentro da área, essa área que é dominada pelos ucranianos. Se eles entrarem muito, eles são atingidos pela defesa antiaérea, mas como está bem perto ali da linha de frente, eles podem chegar perto, lançar a bomba e sair, e fizeram esses ataques todos aqui, um monte de ataques para um dia só. E aqui nos últimos 10 dias, olha só os ataques aqui em Berislav nos últimos 10 dias. E se você olhar toda a região ali, ó, tem outras cidades ali, isso aqui é tudo ali pertinho, tá? E um monte de ataques aqui nessa região de Berislav, né? E como a gente vê aqui, ó, aqui parece realmente um monte de ataques aqui em regiões próximas de Berislav. E é lógico, a gente sabe que os russos adoram atacar civis e coisa e tal, para, né, causar danos, esse tipo de coisa, mas isso pode sugerir uma outra coisa também, né? Veja, existe a suspeita de que os ucranianos podem fazer uma contraofensiva pela região de Kherson. Então, a gente não sabe, não temos nenhuma confirmação disso, mas o fato dos russos estarem fazendo tantos bombardeios aqui nessa região, é lógico, é em parte pela maldade deles de querer atingir civis e coisa e tal, mas pode indicar que tenha também realmente muitas tropas ucranianas nessa região, talvez uma preparação para um avanço por aqui, né? É uma possibilidade, a gente não pode descartar isso. Dá para ver aqui que realmente é um ataque grande, não aparece nada militar aqui nessas fotos, mas a verdade é que essas fotos foram divulgadas pela Ucrânia, né? Então pode ser que as fotos, eles só divulgaram as fotos em que não aparece nada militar. E mas essa quantidade de ataque, né, realmente é uma coisa que chama atenção numa cidade civil. E vocês lembram, a coisa de alguns dias atrás, a gente reportou que os ucranianos evacuaram todas as cidades que ficavam aqui bem na beirada do rio de Dnipro, todas que ficavam na margem aqui do rio de Dnipro. Teve uma ordem ucraniana para evacuar civis de todas essas cidades, e na época eu falei, né, isso pode ser um indicativo de que os ucranianos vão fazer uma contraofensiva por aqui, né? Mas por que eles evacuaram todas as cidades? Evidentemente, porque se eles evacuassem só a cidade onde eles vão fazer a contraofensiva, os russos iriam ficar sabendo onde é a contraofensiva. Então eles têm que evacuar todas as cidades para os russos não ficarem sabendo em qual cidade que eles vão fazer. Agora, pelo visto, eu não sei, os ucranianos não falaram nada, mas os russos estão achando que vai ser nessa região aqui essa contraofensiva. Vamos aguardar para ver aí nos próximos dias o que resulta disso, né? E quanto a esse bombardeio, se isso está prejudicando os ucranianos e coisa e tal, eu acredito que eles têm maneiras de se esconder disso daí, de se proteger disso daí, né? Eles certamente estavam preparados para esse tipo de coisa, né? Bom, falando sobre a linha de frente ali em Verbov, ali perto de Robotny, né? A gente, segundo o pessoal está dizendo, vão haver boas notícias em breve. A gente não sabe que boas notícias vão ser, mas a gente sabe que os ucranianos estão avançando muito aqui na região de Verbov, mas principalmente para o sul aqui, né? Em direção a Ocheretuvat, que é essa cidadezinha aqui no sul. Parece que eles conseguiram avançar bastante coisa por aqui, né? Mas não temos nenhuma notícia, só o aviso de que vai ter boas notícias, né? Aqui, ó, num canal russo, alguém reportou que o 7º VDV está retraindo de Verbov, né? Então não dá para saber se é toda a cidade de Verbov, se é uma parte da cidade de Verbov, se é um recuo organizado ou se é um recuo não organizado, ou seja, pode ser que seja realmente um avanço ucraniano ali, ó. Aqui, urgente, direção de Zaporizhia, Verbov, Robotny. Artilharia trabalha dos dois lados, é muito densa a artilharia trabalhando dos dois lados, e aqueles que estão na superfície, tanto nós quanto eles, estão ou feridos ou mortos. Simplesmente não há espaços livres que possam ser habitados na floresta e nos locais ali em torno. Tudo está cheio de minas e explosões de artilharia e coisas que não explodiram em todo lugar. A situação é difícil, mas controlada. O Pace Taiwan explica aqui, ó, só para se deixar claro, eu não estou mostrando a mensagem sobre o recuo russo. A discussão está acontecendo lá no chat e a pessoa, soldado russo, ouviu isso de um soldado que está em Verbove, mas não conseguiu entrar em contato com ele depois para esclarecer a situação. Então, ou seja, isso é o que está acontecendo ali, pelo menos coisas estão acontecendo ali, né?
Aqui, ó, canais russos falam sobre uma pesada escalação na região de Zaporizhia, ou seja, os ucranianos estariam avançando usando muita artilharia, né, uma força muito grande. É alguma coisa bacana tá para acontecer. Rezem pelos homens e mulheres que estão lutando lá e que todos eles retornem com vida, né, retornem para casa. Enfim, a gente sabe que os ucranianos estão na ofensiva ali na região, estão fazendo alguma força ali. A gente falou que por alguns dias a linha de frente ficou meio calma ali na região de Verbove, talvez eles estivessem, Verbove, né? Talvez eles estivessem fazendo rotação de tropas, alguma coisa assim, a gente não sabe, mas agora parece que retomaram o assalto ali, né? O Cartina Maslon traz aqui uma informação de que esse grande ataque que teve ontem, esse grande avanço ucraniano que teve ontem, foi justamente em direção ao sul aqui, né? Ou seja, os ucranianos estão enfrentando os russos aqui em Verbove, aqui também em Novoprokopivka, mas ontem eles teriam conseguido um breakthrough importante aqui em direção ao sul, em direção a Ocheretovat, né? Então, se você olhar aqui na linha de frente, a batalha está acontecendo aqui em Verbove, coisa e tal, e os ucranianos teriam avançado aqui em direção a Ocheretovat, aqui ao sul, e avançar nessa direção é importante, mas é arriscado. Por quê? Porque enquanto Verbove estiver na mão dos russos, eles podem ameaçar o flanco dessas tropas ucranianas avançando aqui. Então, como ele explica aqui, é importante esse avanço, é importante esse breakthrough aqui, até porque vazou todas as linhas russas que tem aqui, já em direção à próxima linha defensiva russa aqui embaixo, mas os ucranianos têm que tomar cuidado com eventuais contra-ataques aqui de russos no flanco deles aqui, né? Bom, falando de Bakhmut, né? Bakhmut mais aqui em cima é o outro lugar em que está tendo algum avanço esses dias, está tendo muita batalha por aqui. Os ucranianos parece que fizeram mais avanços aqui em direção ao norte, em direção a Andrivka e também em Kurdyumivka aqui. O exército ucraniano está atacando Kurdyumivka com intensidade aumentada de alguns dias para cá, né? É um dos maiores vilarejos ali ao sul de Bakhmut e é localizada numa colina, né? Tornando Kurdyumivka taticamente muito importante para a tentativa ucraniana de contornar o exército russo, né? Então Kurdyumivka está aqui, está disputada pelos ucranianos. Se a gente olhar aqui, ó, Klishivka e Andrivka, os ucranianos já tomaram, Kurdyumivka está aqui na zona cinza, e o que a gente sabe é que está havendo batalhas muito fortes ali pelo domínio de Kurdyumivka, né? Como o pessoal falou, é uma região mais alta, aliás, toda essa região aqui é uma região mais alta, né? Por isso que os russos estão tão preocupados. Daqui os ucranianos conseguem acesso de artilharia nessas estradas todas aqui que chegam a Bakhmut, então se perderem Kurdyumivka ainda, a coisa fica ainda pior para eles aqui na região, né? A briga agora em Klishivka está na região da linha de trem, como a gente falou. A gente teve um desenvolvimento de ontem para hoje que as Forças Armadas ucranianas conseguiram tirar tropas russas e ocupar uma fortaleza ali, uma trincheira, né, próximo ali da linha de trem, no noroeste de Klishivka, mas a gente teve a informação que depois, pelo menos segundo esse blogger russo aqui, os ucranianos tiveram que voltar, tiveram que recuar, né? Então aqui, ó, se você olhar a informação aqui, Klishivka está aqui, né? Essa linha de trem que passa aqui, os ucranianos estão avançando aqui nessa direção, a ideia deles é ir em direção a Optine, certamente, então eles querem cruzar essa linha de trem, e essa linha de trem tem um problema, porque ela fica numa posição mais elevada e portanto, ela oferece uma barreira para os russos, né? Então os ucranianos chegaram a atravessar a linha de trem, como ele está dizendo aqui, e ocuparam trincheiras, né, do outro lado da linha de trem, tiraram os russos de lá, ocuparam a trincheira, mas segundo diz a Astraia Intel aqui, esse daqui, ó, esse post aqui é de ontem, dia 26, a da Astraia Intel é de hoje, dia 27. Então olha só, noite passada o inimigo leste de Klishivka atravessou a linha de trem numa das áreas e começou a ganhar a fortaleza, ele ganhar a trincheira nossa ali. E durante a noite teve uma batalha a noite inteira e agora eu recebi uma mensagem de um amigo, recapturamos e coisa e tal, né? Não sei, vamos ver se recapturaram mesmo, né? O importante aqui é que esse é um movimento ucraniano, eles estão avançando aqui na direção aqui de atravessar essa linha de trem, justamente em direção a Optine, né?
Bom, e falando aqui da linha de frente de forma geral, né, aqui a gente começa a ver algumas mensagens de reclamação dos russos, justamente de falta de material e de falta de rotação. Então, o Pace Taiwan, ele traz aqui uma briga, vamos dizer assim, uma discussão que teve num blogger russo ali, em que o pessoal que está na linha de frente, a 7ª e a 76ª brigadas do VDV, que estão ali em Verbov, Kopani, Novoprokopivka e coisa e tal, dizem que já estão bastante exaustas e estão pedindo rotação. Mas não tem ninguém para substituir eles ali na região, e aí eles estão reclamando que o pessoal não vai para lá. Olha só a mensagem aqui, ó. Eu não vou ler a mensagem inteira, a mensagem é grande aqui, mas basicamente o que o cara está falando aqui é justamente o pessoal do VDV reclamando que os chechenos estão na região, mas não vão para a linha de frente, né? Então eles têm privilégios ali na região, né? Não é só os chechenos, não. Eles estão criticando os chechenos aqui, mas também tem a informação de que outras tropas que estão na retaguarda acabam sendo poupadas enquanto botam os VDV lá na frente para se ferrar na linha de frente, né? Então aqui tem uma outra mensagem também de no panic aqui do pessoal. Aqui, ó. Na linha de frente, nossos paratroopers, né, nossos paraquedistas estão precisando de ótica, drones, visão térmica e coisa e tal. E aí eles reclamam que na retaguarda um monte de gente tem esse tipo de coisa. Um monte de gente fica desfilando com uniforme completo, com um monte de equipamento. E na retaguarda, para quê? Vocês não precisam disso. Manda isso pro pessoal que está na frente, coisa e tal. Ou seja, está tendo uma certa discussão aqui sobre o privilégio de ficar na retaguarda ali, né? Vocês sabem, nesse momento as tropas ucranianas são muito superiores às russas em termos de número ali em Zaporizhia, por isso que elas estão avançando, e os russos estão se segurando de qualquer jeito e coisa e tal, mas aparentemente está começando a ter esse conflito. O pessoal que está na linha de frente está se sentindo prejudicado, está pedindo rotação, não fazem rotação, e aí o pessoal que fica na retaguarda está mais tranquilo, está mais fresco, né? Tá mais refrescado, mas e aí, né? Cria essa tensão ali entre os russos, né? E outra coisa que chamou muita atenção foi esses propagandistas russos aqui, o correspondente militar, o Marat Kariulin, falando sobre a importância de Bakhmut, né? E o que ele chama atenção aqui é que a impressão que dá é que eles já estão preparando o público mesmo para a perda de Bakhmut, porque eles não vão conseguir segurar muito tempo, né? E aquele negócio, todo mundo sabe que essa frente aqui ucraniana em Bakhmut, o objetivo dela é justamente segurar tropas russas aqui, né? Manter as tropas russas aqui de forma que eles não podem reforçar mais ainda onde os ucranianos estão avançando aqui em Zaporizhia. Então, é possível que os russos estejam planejando um gesto de boa vontade de abrir mão de Bakhmut, justamente para poder reforçar mais ainda as tropas aqui em Zaporizhia. Isso é possível, e a impressão que dá é que eles estão preparando para isso. Porque eles falam aqui, olha só, sobre Klishivka, apesar do fato de que está localizada numa baixa, né, num lugar mais baixo, ela permite ao inimigo e nos impede de ocupar as colinas que estão ao redor de Artemivsk, né, que é Bakhmut. Artemovsk é o nome que os russos dão a Bakhmut, né? Isso está certo ou eu estou errado, né? E aí o cara responde, sim, você está certo, parece um grande problema e potencialmente a gente pode perder Artemovsk se nada mudar. E sobre Artemovsk, nós precisamos disso? É um monte de entulhos, né? Que significância estratégica tem para o nosso exército se o nosso principal objetivo é a desnazificação? Isso aqui é um propagandista russo, né? Para ele estar falando esse tipo de coisa, ele está realmente dando a entender de que os russos vão abandonar Bakhmut não muito à frente, né? Ou seja, que Bakhmut nunca teve uma importância estratégica, a gente sempre falou isso. Mas os russos acham que tem importância estratégica, por quê? Bakhmut tinha importância estratégica no momento que que os russos estavam aqui em Izium, em Lima, nessa região aqui. Aí sim Bakhmut tinha uma importância estratégica grande, por quê? Porque a partir daqui ó, os russos poderiam fechar essa parte toda aqui e todas essas tropas ucranianas que estão aqui em Siversk iriam se ferrar. Então houve uma época nessa guerra que Bakhmut tinha importância estratégica. Mas no momento que os ucranianos fizeram a contraofensiva de Kharkiv, retomaram toda essa área cinza aqui, inclusive Izium, Liman, Yampil, essa área toda aqui,
Aí acabou, né? Bakhmut deixou de ser estratégico aqui. Só que aí os russos continuaram insistindo e conseguiram tomar a cidade, né? A gente sempre disse que não era estratégica Bakhmut, né? Ela tem alguma importância, lógico, toda cidade é importante. Bakhmut tem muitas estradas que passam aqui, então isso é um ponto que você pode colocar como mais estratégico, né, você dominar pelas estradas, mas a verdade é que, do jeito que a infraestrutura aqui está toda bombardeada, essas estradas todas estão muito precárias, né, não ajuda muita coisa aqui. Né? Enfim, Bakhmut não é estratégico e agora os russos estão dizendo isso. Aí, ou seja, a impressão que dá é que realmente eles estão querendo sair dali. Né? Ah, não, é uma pilha de destroços, né? Detalhe, é uma pilha de destroços porque os russos tornaram a cidade uma pilha de destroços. Né? O mais importante era a destruição do potencial militar ucraniano. Então, nós já fizemos isso, já destruímos soldados lá, né? Tem uma versão que o Prigozhin foi lá sem permissão, que não havia necessidade de ir para Bakhmut. Já estão botando a culpa no Prigozhin. Por que a gente perdeu tanto soldado tentando conquistar Bakhmut? Não, porque o Prigozhin queria conquistar Bakhmut, sendo que foi uma ordem do Putin. O Putin falou a ordem, né? Mas enfim, o ponto aqui é esse. A impressão que dá desse tipo de coisa é que eles já estão abrindo mão de Bakhmut. Né? Mercenários do grupo Wagner estão retornando para próximo de Bakhmut. Ou seja, depois daquela confusão toda que arrumou, eles estão conseguindo retornar alguns guerreiros do grupo Wagner ali para Bakhmut. Né? E aqui o pessoal, o comando militar ucraniano fala, sim, o pessoal do Wagner está aqui também. Eles voltaram, eles trocaram os comandantes e retornaram para cá. Então, aparentemente, o Shoigu ganhou a queda de braço com o Prigozhin, né? O Prigozhin morreu, né? E agora parece que o exército russo está incorporando os soldados do grupo Wagner e botando eles lá em Bakhmut novamente, né? Bom, não creio que eles tenham a mesma eficiência sem a estrutura de comando do grupo Wagner. Vocês lembram, é isso que tornava o grupo Wagner tão capaz, né? É lógico, os soldados são muito importantes, mas a estrutura de comando do exército russo é a estrutura de comando do exército russo. Burocrática, lenta, cheia de favor, cheia de corrupção, né? Então não me preocupa essa volta do grupo Wagner para cá, não. Aliás, o grupo Wagner ontem, só de curiosidade, surgiu um vídeo bem interessante dele se ferrando lá em Mali, né? Um avião cheio de gente do grupo Wagner, que não conseguiu frear por algum motivo, parece, né? A impressão do vídeo é essa, que eles estão posando e o avião não conseguiu parar e acabou explodindo, olha só. Olha lá, eles estão posando numa pista de pouso lá no Mali, né, lá na África, e a impressão que dá é que o avião, por algum motivo, não conseguiu frear, aí acabou a pista de pouso, está na área de segurança, e continua não conseguindo frear, e depois caiu lá num buraco depois do aeroporto. E uma grande explosão. É lógico que a gente não sabe se foram mortos, se conseguiram se salvar, mas pela explosão que teve ali, eu acho que não deve ter tido muita chance do pessoal se salvar, não. Que bom, menos um monte de soldados do grupo Wagner. Quanto antes forem todos embora, melhor, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala um pouco aqui sobre a situação ali em Verbov, né? Ele fala aqui, ó, a situação tática em Verbov não está clara, não se sabe se as forças ucranianas estão continuando em ofensiva ou se deram uma pausa, né? Como a gente falou. De fato, a impressão que a gente tem é que teve uma pausa e eles estão retomando agora o ataque, né? Eles estão falando que elementos da 58ª e da 42ª divisões lá russas estão aumentando os contra-ataques que fazem na região de Novoprokopivka, sugerindo que a contraofensiva ucraniana já degradou bastante as elites russas do VDV, ou seja, o VDV, como a gente viu, estão reclamando muito, querem rotação e coisa e tal, porque certamente estão sofrendo muitas perdas, né? Então isso aqui não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já tinha falando, do que a gente vinha falando. Eles falam aqui sobre as tensões étnicas que parece que estão fazendo brigas entre elementos ali, né? A gente viu realmente a briga, o pessoal reclamando dos chechenos, e a gente vai falar sobre isso mais adiante em algumas outras situações. Aqui parece também que essa briga étnica também está acontecendo lá com o Kadyrov, aquela questão da briga que a gente mostrou ontem, do filho do Kadyrov batendo num cara que estava sendo processado, né? Enfim, não tem grandes novidades aqui, né? Bom, a gente tem uma informação aqui preocupante que a Rússia começou a construir uma ponte entre duas cidades ali na região de Donetsk. É uma ponte que fica nesse rio aqui, ó, perto de Mirny,
nessa região aqui no sul da Ucrânia. E por que que isso é relevante, né? Por que que isso é preocupante, essa ponte que eles estão fazendo aqui? Porque existem estradas de ferro nesse sentido, estrada de ferro nesse sentido. E aqui tem um rio onde foi tirada a estrada de ferro, né? O que aconteceu? Em 2015, vocês sabem, em 2014 a Rússia já invadiu essa parte toda aqui do Donbás. Em 2015 teve o cessar-fogo, então essa linha vermelha mais grossa aqui mostra o limite da invasão russa até 2015, né? O que os ucranianos fizeram então naquela época? Uma vez que agora não tem mais como usar isso daqui, eles desmontaram um monte de estradas de ferro que tinha ligando essa região aqui à região ocupada pelos russos. Não faria sentido você ter uma estrada de ferro ali se tem um inimigo do outro lado, né? Então eles destruíram um monte dessas estradas de ferro aqui, retiraram vários trechos. E o que os russos fizeram? Agora, na invasão, eles já tinham reparado essa parte aqui, que é mais fácil, porque se você reparar, ela não tem nenhum rio. Os ucranianos tinham tirado as estradas de ferro aqui, tinham tirado os trilhos daqui, mas depois que os russos conquistaram essa parte aqui, eles botaram os trilhos aqui. Só que esse trilho aqui tem um problema. Ele passa aqui, ó, que é muito perto de onde estão os ucranianos. É a região de Vuhledar, é a região aqui de Marinka, né? Os russos tinham planejado tomar essa região toda aqui justamente para proteger essa passagem de trem aqui, que passa por Volnovakha e depois abastece toda a área de lá, né? Então, o que acontece hoje? Os russos hoje ainda não podem usar plenamente essa estrada de ferro aqui, por quê? Porque é muito arriscado. Passa muito perto da linha de frente aqui, o trem pode ser atingido por artilharia ucraniana. Eles estavam, então, tentando tomar Vuhledar, tentando tomar Marinka, já há anos e anos, e não conseguem tomar essas cidades. Então, a alternativa que eles fizeram foi o seguinte: vamos desistir dessa linha de trem que já está pronta aqui, e vamos fazer outra nessa região aqui, ou seja, aqui em Mirny, está mais longe da linha de trem, e repara que eles podem vir por aqui, podem subir até Volnovakha, fazer aqui a baldeação, e atingir da mesma forma, passar por toda a ponte de terra aqui, chegar até a Crimeia, pode chegar até a Crimeia aqui, porque tem linha de trem aqui, essa região toda, né? Aqui também, se você ver aqui, parece interrompida a linha de trem aqui também, foi de fato interrompida, mas essas linhas de trem aqui já foram reconectadas pelos russos novamente. Então eles podem até deixar de usar a ponte da Crimeia e passar a abastecer a Crimeia aqui pela ponte de terra, usando essa obra que eles estão fazendo aqui, né? É lógico, os ucranianos estão de olho nisso daí, quando a obra estiver pronta o suficiente, eles vão dar um jeito de acabar com essa obra, né? A gente falou ontem sobre o comandante lá da frota do Mar Negro, explicamos que tinha um vídeo e coisa e tal. Aí o pessoal falou que o vídeo está cortado, tem umas coisas estranhas, porque no mesmo vídeo tem o Shoigu de óculos e tem o Shoigu sem óculos, e né, que coisa estranha, né? Corta e aparece o cara, que o cara fica quase imóvel, não fala nada e coisa e tal. Esse aqui que seria o comandante da frota do Mar Negro, que teria sido morto pelos ucranianos naquele ataque lá ao quartel-general, né? E muita gente levantou esse negócio. Isso pode ser vídeo antigo, isso pode ser montagem, né? E coisa e tal. Aí o que os russos fizeram? Fizeram essa outra entrevista aqui, em que o comandante da frota do Mar Negro aparece falando que a frota do Mar Negro está pronta para fazer os comandos, obedecer os comandos e coisa e tal, e eles estão querendo dizer aqui que justamente ele tá vivo, né? Agora, o pessoal já apontou aqui embaixo que isso foi um mês atrás, foi um mês atrás, tem a entrevista aqui, ó, foi quando o comandante da frota do Mar Negro deu prêmios para o pessoal da 80ª Brigada Marine ali na região. Então, pois é, esse aqui é vídeo antigo que eles botaram. Tem um outro vídeo que eles estão fazendo aqui também, ó, que ele está dando medalhas, outro vídeo, outro local, né? Que ele está dando medalhas para o time de futebol da frota do Mar Negro, aqui, ó. O vídeo foi liberado pela mídia russa, né, pelos jornais russos, dizendo que mostram como que o almirante Sokolov está vivo, e o vídeo foi filmado no quartel do Mar Negro. Então, não sei não, o quartel do Mar Negro ficou meio destruído depois daquele negócio. Uma sala dessa teria salvado e eles fizeram uma cerimônia lá, né? Muito estranho isso. Segundo eles estão dizendo aqui, isso foi ele dando medalhas para o time de futebol da frota do Mar Negro, que ganhou um campeonato que terminou no dia 18 de setembro. Então isso daqui, aparentemente, é uma filmagem de poucos dias antes
do ataque lá, que o ataque aconteceu justamente no dia 22 de setembro, né? Então, aquele negócio, tá começando a ficar tão estranho o fato de eles estarem botando um monte de vídeo do Almirante Sokolov, vídeos antigos, né, para tentar provar que o cara tá vivo, né? O que pode ser isso, né? Porque veja, se o cara morreu, não adianta ficar tentando provar que ele tá vivo, porque em algum momento vai sair a notícia do funeral dele, da morte dele, coisa e tal. O mais provável é que o cara realmente não tenha morrido, que ele esteja mal no hospital, que ele foi muito ferido e coisa e tal, mas esteja vivo no hospital. E eles não querem mostrar ele no hospital, então estão tentando ganhar tempo, né? Falando, não, o cara tá vivo aqui, olha só, olha a imagem dele vivo aqui, coisa e tal. E eles esperam que em alguns dias ou alguns meses o Almirante esteja novamente capacitado para aparecer na câmera, e aí vai, né, vão dizer que foi mentira o tempo todo. Não, é que tá vendo, ele tá vivo até agora. Mas não, ele foi atingido, estava grave no hospital, só que eles compraram tempo com essa montagem deles aqui, né? Foi o mesmo que eles fizeram com o Gerasimov lá no meio do ano passado. Os ucranianos atingiram o quartel-general em que estava o Gerasimov, lá em Izium. Eu não lembro quando é que foi exatamente a data, mas foi a mesma coisa. Um monte de gente morreu, um monte de oficial morreu, e havia o rumor de que o Gerasimov tinha sido atingido ali com um fragmento na coxa, né? E os russos falaram que não, aí mostraram um monte de vídeo do Gerasimov antigo e coisa e tal, e aí o Gerasimov ficou meses desaparecido da mídia, aí depois voltou. Ou seja, provavelmente ele foi atingido, ficou no hospital, ficou lá mal, foi tratado, mas sobreviveu. Eu acredito que a gente está vendo a mesma coisa aqui, com a mesma estratégia russa, nesse caso do Almirante Sokolov, né? É uma pena ele não ter morrido, mas quem sabe ainda dá tempo dele morrer no hospital, né? Bom, aqui está a informação que, como o Instituto para Estudo da Guerra falou, e a gente já deu alguns toques disso, né? Está começando a surgir muitas tensões entre os militares russos ali na linha defensiva, justamente porque os ucranianos estão avançando com muita força, os russos, o pessoal que está na linha de frente está perdendo muita gente, e aí começa a ter uma briga entre o pessoal que está na retaguarda, o pessoal na linha de frente. A gente sabe que no exército russo eles adoram botar minorias étnicas para lutar na linha de frente, porque se morrer para eles é ganho também. A gente já falou do caso dos chechenos lá em Verbov. Aqui eles estão falando dos Ossetians, né? O pessoal da Ossétia do Sul, que na verdade é uma região ocupada ali da Geórgia, e de novo, tem um batalhão da Ossétia do Sul que está lá na região brigando aqui na região de Piatihatsky, nessa região aqui que está o pessoal da Ossétia, e a informação que a gente tem é que eles estão muito debilitados, né? Foram muito sacrificados nessa estratégia russa, né? E isso está gerando tensões entre o pessoal lá, esse batalhão da Ossétia, e os outros russos na região, da mesma forma que os russos estão reclamando dos chechenos ali na região. E aqui, ó, em julho de 2022, a Ossétia perdeu muitos de seus filhos na linha de frente. Um ano depois, em julho de 2023, a conta é ainda maior. A situação é a mesma em agosto. Foram mortos do dobro em agosto de 2023 em relação a agosto de 2022. Junho também teve muito mais mortes, 5 vezes mais mortes do que comparado com junho de 2022. Justamente por conta dos ataques ucranianos aqui em Piatihatsky, essa linha de frente aqui meio que deu uma congelada, deu uma parada, mas enquanto os ucranianos estavam avançando, que foi justamente em junho, julho, agosto, o pessoal da Ossétia que está aqui acabou sofrendo bastante, né? E com esse grande número de russos insatisfeitos, o pessoal do RDK, que é o Corpo de Voluntários Russos, eles decidiram fazer uma operação para expandir muito o recrutamento de novos soldados, né? O cara está mostrando aqui uma penca de passaporte, que imagina-se sejam dos novos recrutas lá, e eles estão preparando, dizendo que vão preparar grande aqui, ó. Em breve vai haver um papel muito maior na condução da guerra por parte do RDK, né? Excelente notícia. Você lembra, o RDK, em determinado momento, eles chegaram a tomar aqui várias cidades aqui em Belgorod, chegaram perto de Belgorod, coisa e tal, e a gente ficou sabendo, inclusive, né, que essa operação ali em Belgorod, a ideia deles, a ideia dos ucranianos, era realmente abrir uma frente aqui em Belgorod, justamente para forçar os russos a distribuírem tropas pelo território russo, né? Hoje a situação da Ucrânia é que a Ucrânia tem muito mais soldados prontos para a guerra do que os russos, e uma forma que ela tem de usar esses soldados é justamente abrindo outras frentes de batalha aqui, né? Isso obriga a Rússia, que tem menos soldados,
a distribuir eles aqui, né? É lógico que a Rússia está fazendo mobilização, né? Está chamando mais soldados e coisa e tal. Essa questão de quem tem mais soldados no momento é uma coisa que é variável com o tempo, mas nesse momento a Ucrânia queria usar isso. Só que o pessoal do Ocidente não gostou da ideia deles tomarem Belgorod, deles invadirem Belgorod, e daí que saiu aquela ideia do RDK fazer isso, né? E o RDK, na época, tinha pouca gente, então acabou que foi uma operação com sucesso. Eles conseguiram tomar várias cidades aí na Rússia, depois voltaram. Isso forçou os russos a botar mais defesas para lá, mas é muito pouca gente, né? E parece que agora a estratégia é justamente botar um monte de russo lutando contra a Rússia. Vai ser lindo de ver isso. Bom, o governo irlandês vai adicionar mais 1 bilhão de euros para apoiar refugiados ucranianos. A Irlanda, ela tem adotado uma técnica, uma posição de não enviar ajuda militar para a Ucrânia, mas ajuda humanitária e acolhimento de refugiados, eles têm feito isso em grande número, né? Agora, a grande notícia é que olha só, tem duas mensagens aqui, eu não sei. Essa daqui parece que é mais antiga, as duas são exatamente do mesmo momento, então eu não sei quem está certo aqui, tá? Mas essa daqui diz, olha, o Senado americano começa a consideração da lei, né, que previne o shutdown do governo americano. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos tem um negócio de limite da dívida, que de tempos em tempos o Senado, o Congresso, precisa votar e expandir esse limite da dívida, senão o governo acaba caindo em shutdown, tendo que desligar um monte de coisa. E eles estão fazendo essa conta, né, para prevenir o shutdown, e incluíram 6 bilhões de dólares para a Ucrânia, né? Isso daqui é até novembro desse ano, até 17 de novembro. E aqui, segundo diz o Max 23, eles já aprovaram, aqui, o Senado já aprovou esse pacote adicional da Ucrânia no total de 6 bilhões para o período até o dia 17 de novembro desse ano. E aí deve ter tem outros pacotes sendo estudados lá, né? Então isso aqui é importante para mostrar. A gente falou sobre os republicanos a favor da Ucrânia, os 130 republicanos a favor da Ucrânia, mas muita gente ainda fica com aquela ideia, porque os 11 republicanos que são contra a Ucrânia são muito ativos em redes sociais e coisa e tal, então dou a impressão de que a propaganda russa está falando isso, né? Não porque está acabando o apoio americano para os ucranianos, que eles não estão querendo aprovar e não sei o que lá. Aprovaram. Ou seja, não tem nada disso. Propaganda russa é só propaganda russa mesmo, né? Começamos a receber os vídeos do pessoal recebendo os sacos de dormir que a gente comprou na vaquinha. Eu vou deixar vocês aqui, Adilson de Piraquara e o Neves de Campinas e outros soldados lá brasileiros que estão lá na linha de frente. Eles vão agradecer pelos sacos de dormir, pelo mantimento que chegou lá, mas eu quero dizer para eles que o agradecimento é nosso por eles estarem batalhando pelo Brasil, mostrando que o Brasil não é covarde nessa situação, está do lado certo nessa guerra. O nosso governo pode estar fazendo merda, mas o brasileiro em si está do lado correto nisso daí, né? Então, muito obrigado aos soldados e muito obrigado também a quem doou na vaquinha. Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Adilson, de Piraquara, Paraná. Estamos mostrando aí para vocês as doações que veio pra gente. Fazer um agradecimento aí o Alex Silva e o Peter do canal Ancapso. Chegou para nós aí 5 sacos de dormir da vaquinha que foi feita. E as outras doações é que o Alex Silva manda pra gente uma vez por mês e às vezes até uma vez por semana. Ele manda para nós aí meias, kit de higiene, kit de primeiros socorros também, né? Alimentos, roupa térmica, álcool em gel, né? Então fazer o agradecimento aí, o pessoal também tá aí para agradecer. Tá aqui o Neves. Olá, obrigado, sou o Rafael Neves, Campinas, São Paulo. Mais uma vez aí agradecer primeiramente aí a Deus, depois o Alex Silva, que sempre tá fazendo as doações pra gente aí. O Peter também, do canal Ancapso. Muito obrigado, estamos aqui, recebemos aqui os Sleep Bag. Pro inverno agora vai fazer total diferença. E Deus abençoe a todos aí que participaram de alguma maneira com as doações. Muito obrigado, Alex Silva, ao Peter do canal Ancapso. Que Deus abençoe vocês. Essas doações vão fazer total diferença para nós, sempre nos ajudando. Muito obrigado. Isso aí, o Adilson de Piraquara. Tamo aí. Muito obrigado aí, o Peter e o Alex Silva. Valeu? Juntos somos mais fortes. Slava Ucraína! Herói Slava! Slava.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.